Amém? Glória a Deus. Aproveitando que já estamos de pé, 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel 30. Você vai procurando aí, vai acompanhando e eu já vou lendo. Ziglag é saqueada pelos amalequitas. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tampouco os levaram consigo, e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram a uma cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Você repete comigo? Todavia Davi se esforçou no Senhor. Não, gente, isso é leitura de gente fraca. Todavia Davi. Amém. Tome assento aí. Glória a Deus. Se você está pensando em parar, Deus conhece a sua vida e não vai deixar que você fique no meio do caminho sozinho e com vontade de chorar. Não pense que o teu Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou um filho seu. Vai orando e obedecendo, e de unção vai se enchendo, que a vitória em sua vida vai chegar. Reanime sua fé e tome posição. Ponha escudo no seu peito, espada em sua mão. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. A unção de Deus é crente cheio de poder. Não pense que o teu Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou um filho seu. Vai orando e obedecendo, e de unção vai se enchendo, que a vitória em sua vida vai chegar. Reanime sua fé e tome posição. Ponha escudo no seu peito, espada em sua mão. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai
Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Se você não sabia, estamos quase no final desse culto e você não pode sair daqui sem ter ciência de que Deus está aqui neste lugar. Por livre e espontânea pressão, né? Porque eu achei que nesse culto um pai também deveria pregar, mas manda quem pode e obedece quem é submissa, né? Então, palavra de Deus nessa noite, enquanto o culto está acontecendo, eu estou aqui, Senhor, qual palavra? E a palavra que o Espírito Santo colocou rapidamente ao meu coração, porque Ele não chega atrasado, Ele não trabalha na minha e na sua ansiedade, Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele chega quando Ele precisa chegar, Ele chega quando Ele precisa trabalhar. O texto que nós lemos, nós vimos aqui a família de Davi sofrendo o ataque. Em qual momento? No 29, Davi está se apresentando voluntariamente com seus homens para uma guerra. Ele nem é aceito, né? Porque entram em um consenso, em uma conversa e dizem assim, olha, não temos nada contra Davi, não temos nada que desabone o nome e a moral de Davi. Só que alguns príncipes dizem assim, não, nós preferimos que Davi, né, não se envolva na nossa batalha, na nossa guerra. E Davi é dispensado para voltar para casa. E quando ele chega próximo de casa, ele vê o que? O que nós lemos. Nós vimos que os amalequitas invadem a sua casa, invadem a sua cidade, Ziglag, né? Invadem também o sul, invadem, levando, saqueando, queimando, destruindo a fogo. O que é que nós já queremos pensar nessa noite? Que enquanto nós estamos nos disponibilizando para as guerras, para as batalhas, isso também não impede que nós não sejamos atacados. Somos blindados pelo Senhor, somos guardados pelo Senhor, porque nós lemos aqui, há uma permissão para o nosso inimigo agir, há uma permissão que só vem da boca de Deus, só vem da mão de Deus. Dizem que está escrito na Bíblia, né, que só cai uma folha da árvore quando o Senhor quer. É justamente isso, escrito ou não. Na nossa juventude, eu acho que o presbítero Luciano lembra disso, nós tivemos um líder que ele falava assim no culto, no meio das suas pregações, só cai uma árvore da folha, né, debaixo da permissão de Deus. Lembra disso? Então, na juventude nós ríamos muito, mas não é isso não. O poder, a honra, a glória está na mão do nosso Deus, e cai a folha, cai a árvore, se Ele quiser, a folha fica no ar e o tronco cai, e quem faz, quem manda, quem pode é o Senhor. O poder, a honra e a glória está nele. Glória ao nome do Senhor. Nós lemos aqui que o inimigo até leva, mas não mata, até leva, mas não tira a vida, até leva, mas não acaba com história, até leva, mas não acaba com o futuro. Por quê? Porque a permissão está na mão de Deus. Mas quando ele chega, não parece com muitas das nossas histórias, não parece com as nossas vidas? Não vou te enfadar não, rapidamente nós vamos resolver essa história aqui, esse pensamento aqui. Não parece com alguém da nossa família? A gente até ouve assim, fica esperando a notícia de que vai morrer, fica atento, esperando que a notícia ruim vai chegar, fica esperando que alguém vai ligar, alguém vai bater no portão e dizer, olha, está caído em tal esquina, está assim, aconteceu isso, sumiu, a notícia ruim vai chegar. Por quê? Porque é o que acontece no momento. Quando ligamos a televisão, é tanta notícia ruim que a gente pensa que vai acontecer também na nossa história. E quando menos percebemos, a notícia do livramento chegou. Até pode ter levado. Quem é esse inimigo nos nossos dias? A palavra fala que é Satanás, é o príncipe desse século, que tem cegado o entendimento de muitos, tem arrebatado alguns da nossa casa, alguns da nossa família, da sua família, alguns do teu meio, do teu convívio, mas só toca, só mata, só leva no dia que o Senhor permitir. Esse é o nosso adversário, o Senhor deste século, aquele que tem cegado o entendimento de muitos para que não
tomem conhecimento da verdade. Aí, quando chega em casa, ele vê que foi levado tudo que era seu, foi levado os seus filhos, né, suas filhas, mas a pedrada está preparada por quem? Não pelos de longe, não, pelo seu povo mesmo, por aqueles que estão perto. A angústia, o desespero toma conta do coração de tanta gente, mas nós não vemos Davi angustiado, nós vemos Davi se posicionando. O que nós pensamos para esse dia, e foi colocado aqui várias vezes pela mídia, não é? Pais fortes para tempos difíceis, nesse tempo difícil. Na verdade, esta palavra, nós somos muito assim, não vou naquele culto porque é culto do pai, não vou naquele trabalho porque é culto da mãe, porque é culto das mulheres. Não, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, uma vez lançada, ela faz aquilo que lhe apraz. Uma vez que ela foi liberada e você crê, sendo criança, adolescente, tendo filho ou não filho, até porque essa palavra de pai, ela alcança quem já é pai, quem já é avô, quem ainda vai ser pai, está no lugar certo, no momento certo, porque o inteligente aprende, não é com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Você está aqui na casa de Deus, vai aprender com umas experiências e com uma palavra de Deus. Então, quando chegar o seu momento, quando chegar o seu tempo, a palavra já te orientou. Então, não tem motivo para errar por conta disso. Nós estamos com os dias difíceis. Esse aqui de hoje, a palavra nos orientou dizendo o quê? Neste mundo tereis aflições. A palavra também nos orientou dizendo que nos últimos dias teríamos dias trabalhosos. A palavra nos diz que não é para nós estranharmos nada que está acontecendo, não é para estarmos atônitos a respeito de nada que está nos acontecendo, como se fosse coisas estranhas. Não é estranho, a palavra de Deus já previu, é isso aqui, o que saiu da boca de Deus já foi para quê? Para que nós estivéssemos preparados para esse tempo presente. Fortes neste tempo presente, o qual foi o conselho de Paulo para Timóteo, seu filho do coração, seu filho na fé: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele não está falando de academia, você malha 2 anos, um tempo, 6 meses que você para, o corpo já enfraquece, o corpo já fica flácido de novo. Ele não está falando de uma vitamina que você toma, porque quando você não administra mais ela, não ministra mais ela, o corpo também já reage. Ele está dizendo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O imutável, o inabalável, aquele que não falha nunca. Ele está dizendo isso, aquele que tem mão estendida para te abençoar, para te dirigir, aquele que nos orientou dizendo que não nos deixaria órfão, mas enviaria para estar ao nosso lado o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Para nos sustentar nos momentos da nossa fraqueza. Nós estamos num período de muito mimimi, de muita gente fraca espiritualmente. É a leitura de todos os meses, é a leitura do próximo domingo de manhã. Por causa disso, há no meio de vós muitos fracos, muitos doentes e não poucos que dormem. Qualquer coisa nós pensamos em retroceder, qualquer coisa nós pensamos em parar, qualquer coisa nós pensamos em desistir, qualquer notícia nos deixa abalados, amedrontados, perplexos, destruídos. Tudo que a palavra disse que poderíamos até estar perplexos, derrotados e destruídos, não. Então, qualquer coisa, muita gente está retrocedendo, está apostatando da sua fé, está abandonando a caminhada por causa de qualquer movimentação. Não precisa ser grandes coisas, não. Qualquer coisa que já mexa, assim, que já lhe traga um arrepio, uma palpitação, já é motivo para abandonar. Guerra, não é só você que enfrenta a guerra. Você está vendo aqui
Davi enfrentando guerra, enquanto estava se apresentando para a sua casa. Parece até aquele hino que nós cantamos, né? Quem estava em guerra era eu, né? Enquanto eu estava em uma guerra, o inimigo covardemente saqueou um dos meus. É essa a função do inimigo. Ele é covarde, ele é sagaz, ele é oportunista. Ele veio senão para quê? A matar, roubar e destruir. Ele não vai ficar esperando os nossos momentos, porque nós somos oscilantes. Hoje, domingo, nós estamos firmes. Na quarta, a gente já está meio assim, já está mais ou menos, já está estranho. Não, é nesse momento, é justamente nesses momentos de fraqueza que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, como Davi fez, como foi o conselho para Timóteo, nos fortalecer no Senhor, porque somente Ele e a sua palavra é que tem palavra, somente Ele é que tem palavra de vida eterna. Enquanto quem estava ao lado está sobressaltado, está dizendo assim: olha, a culpa foi sua, nós vamos apedrejar. Tem gente que se aproxima de nós com julgamento. As situações da nossa casa, da nossa família, ninguém levantou a mão e falou assim: hoje eu quero que isso aconteça. Não, você não pediu, eu não pedi, você não me escolheu, você não buscou. Mas muitas coisas que acontecem dentro da nossa família, nas nossas vidas, nós não buscamos, não pedimos, mas foram necessárias. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento, para o crescimento da nossa fé, para o nosso amadurecimento espiritual. É como um exercício de fé. Os primeiros dias, quando a gente chega em uma academia, o músculo dói, no dia seguinte você não consegue levantar, não consegue pegar peso, porque o músculo todo, ele tá dolorido, mas com o tempo vai gerar uma resistência. Quando você menos vê, se levantava 10 quilos, daqui a um ano você já vai estar levantando 80, vai estar levantando quase 100, por quê? Porque foi preparado para aquilo. E como foi preparado? No processo do esforço, no processo da força, no processo de empenhar lá o seu tempo, a sua saúde, a sua mão, colocar a mão e não retroceder, porque também não adianta ir em um dia e no outro não querer ir. É todos os dias, é constantemente, é sempre, é de manhã, é de noite, é com vontade, é sem vontade, é fraco, é forte, é perseverante em todo o momento, é alegre, é feliz, é chovendo, é com sol, é com dinheiro, é sem dinheiro, é todo o tempo. É isso aqui que está dizendo, é isso que a palavra está dizendo: esforçou-se no Senhor, no seu Deus. No seu Deus, e quando nós nos esforçamos no Senhor, não tem como estar da mesma forma, não tem como ficar da mesma maneira. Ele toma o quê? Posicionamento. Qual é o seu posicionamento? É de levantar e agir? Não, é de pedir conselho ao Senhor. Ele está mostrando dependência diante de Deus. E quando ele chega diante de Abiatar, o sacerdote, ele diz assim, a pergunta dele é a seguinte: então consultou Davi ao Senhor. Ele vai até o homem de Deus, mas o versículo 8 está dizendo, consultou. O que é consultar? Pedir conselho, pedir orientação, é querer ser guiado, é querer seguir uma diretriz. Então consultou Davi ao Senhor. Já não aparece mais o homem, já não aparece mais o sacerdote, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: olha, a minha e a tua oração, a minha e a tua consulta nunca fica sem resposta. Persegui-la-á, porque de certo alcançarás e de tudo liberarás.
Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achava, e chegou ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns para trás. Alguns na nossa caminhada vai precisar parar. Nem todo mundo tem a mesma resistência, nem todo mundo vai precisar, nem todo mundo vai alcançar aquilo que Deus propôs ao meu e ao seu coração. Por que não atravessaram um ribeiro? O texto aí, depois você vai ler em casa, que você gosta de Bíblia, está dizendo que não tinha força neles, não tinha ânimo, estava quase como que mortos. Gente, na caminhada, ouvindo a mesma coisa que o Senhor falou para todo mundo. Alguns escolhem se fortalecer no Senhor, outros não. Não está falando de vitamina, não está falando de injeção, é injeção de ânimo, mas espiritual diante do Senhor. Aí, mais adiante, segue Davi, com 200 ficam para trás, 400 seguem com ele. Mais adiante, eles encontram no meio do caminho, quem? Um moço. Quem era esse moço? Era do povo que saqueou a sua casa, a sua família, e persegue e perguntam para ele: quem tu és e de onde tu é? E ele declara, olha, eu era do povo, eu era dos amalequitas, só que eu me adoeci no meio do caminho e meu comandante me deixou para trás, me abandonou no meio do caminho. Ele bebe, ele dá uma água, dá um pão, e ele novamente retoma o seu ânimo. E ele entrega, ele fala assim: e nós viemos, há 3 dias atrás eu adoeci, nós viemos de ataques que nós fizemos, atacamos o sul, atacamos também Ziglag, saqueamos tudo. Você entende aqui que gente que é fortalecida no Senhor não tem embaraço? Não tem embaraço na caminhada? Até o inimigo ele precisa confessar o que fez diante de ti? Isso é ação de Deus. Quando Ele vai diante de nós, Ele vai desembaraçando as nossas veredas, os nossos caminhos. Tem coisas que a gente nem precisava saber. De repente alguém diz, de repente alguém confessa. De repente, quando Deus quer, até o inimigo confessa aquilo que ele intentou fazer contra ti, contra a tua casa, contra a tua família. Por quê? Isso é ação de quem? Ação de um Deus que é o nosso general, que vai adiante de nós e peleja a nosso favor. E ele diz: olha, eu sei para onde foram. E ele direciona direitinho, ele conta direitinho qual seria o trajeto, qual era o restante do plano. Agora, no 16, você desce aí, descendo, os guiou, e eis que estavam todos espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, porque todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu Davi, desde o crepúsculo até a tarde, até o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Tem dias que o inimigo pensa que está comemorando, tem dia que ele está comemorando porque pensa que aquilo que é nosso está na sua mão. Tem dias que ele levanta uma afronta, tem dias que nós pensamos que estamos derrotados e ele pensa que ganhou. Tem dias que a gente olha para a situação e pensa que ela está na mão do inimigo. Porque o marido que você ora, quando pensa que ele está quase sendo liberto, tem dias que ele está bebendo mais, está fumando mais, está aprontando todas. Aquele filho que quando mais você ora para ele se achegar, parece que ele está mais rebelde, mais afrontoso. Isso aqui são os dias que o inimigo está festejando. Aqui no meio daquela arruaça, no meio daquele reboliço, a gente até diz, né, no nosso meio, não, mas reboliço é bagunça. Tem dia que ele está aprontando, está
animosamente festejando, pensando que aquilo que ele saqueou é dele. Mas não, o gigante que está diante de nós, orientando, é o Senhor. Davi chega e peleja do crepúsculo, do entardecer, até o outro dia. E não peleja em vão, ele peleja e vence a batalha. Quanto tempo você está nessa peleja? Há quanto tempo você está resistindo no meio desta guerra? Se fortaleça no Senhor e resista. De repente, esse tempo aqui para Davi, você já está há 10 anos, já está há 3 anos, já está há 5 anos. Mas para quem se fortaleceu no Senhor, não tem derrota. Para quem se fortaleceu no Senhor, não tem fracasso. Para quem se fortaleceu no Senhor, não tem desânimo. Para quem se fortaleceu no Senhor, não tem vexame. Para quem se fortaleceu no Senhor, não volta de mão vazia. Para quem se fortaleceu no Senhor, o inimigo até vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele foge de nós. Isso não é para qualquer um, é para quem se fortaleceu no Senhor. Não é só a sua casa, não é só a minha e a sua família que sofre ataques, não. Desde o princípio, o que veio para matar, roubar e destruir, ele tem fúria. Não é só você ver Adão feito como a imagem e semelhança de Deus, feito pela própria mão de Deus, recebeu no barro a impressão digital do próprio Deus. Da sua casa saiu o primeiro assassino, o primeiro invejoso, de dentro da sua casa. Viu o conselho de quem? Do adversário. Você vê sacerdote Eli cuidando da casa do Senhor. A gente vê filhos na Bíblia pior do que os filhos de Eli? Não tem. Cresceram dentro, aprenderam dentro. Você vê Isaac, o filho da promessa, tendo quem? Jacó, o que tira a primogenitura. Você também vê Jacó, depois de arrependido, ele tem quem? Filhos que têm coragem de armar cilada para os seus irmãos. Você vê Jó, tão sincero diante de Deus, mas até na casa de Jó, a casa caiu. Não foi só na sua, não. Não é só na sua família, não. Você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não existe família perfeita, como o pastor diz. Não existe família doriana, família feliz, não. Você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem filho estuprador de irmã. O lindo da Bíblia é que a Bíblia não é um livro de mentira. Ela não esconde problemas, ela não disfarça problemas, ela não maquia problema. Não é como nós que no Facebook só postamos foto bonita, foto rindo. A gente só posta foto feliz. Não, a Bíblia não é assim, não. Ela mostra os problemas, mas também aponta o caminho da solução. A gente só precisa o quê? Querer. Porque a solução não é para quem precisa, é para quem quer. Precisar, todo mundo precisa. Mas toma posse disso aqui, atar a tábua do seu coração, não ser somente ouvinte, mas ser praticante do que essa palavra tem nos orientado. Isso aqui é só para quem quer. Isso aqui é só para quem quer. É só para quem quer. 18. Assim Davi tomou tudo. Tudo não é metade. Tudo não é 70%. Tudo não é 80%. Tudo não é 99,9%. Tudo é tudo. Tudo é 100%. Assim livrou Davi
tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos, as filhas, os despojos, tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. 20. Também tomou Davi as suas ovelhas, as suas vacas, levaram-nas diante dos outros gados e dizia: este é o despojo de Davi. 21. E chegando Davi, juntamente com aqueles 200 que tinham ficado cansados, porque não puderam seguir a Davi, por isso ficaram além do ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou com paz. É paz para dentro da sua casa. A Bíblia não diz isso para nós? Que aquele que anda semeando, chorando, sem dúvida voltará com uma alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não importa como saímos, não importa se saímos com sentimento de derrota, com sentimento de ansiedade, com sentimento de perda, haverá restituição. 100%, não é 99% não, 100% de tudo o que foi perdido, é de tudo. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual é o teu sentimento de perda, mas a receita está aqui para ser forte. Hoje nós colocamos paz, mas para você ser uma igreja forte, a receita está aqui: fortalecendo-se no Senhor. A palavra de Deus, ela é o molde perfeito para o pai, para a mãe, para o filho, para a igreja, para o jovem, para a viúva, para o solteiro, para o adolescente, para o patrão, para a sogra, para o empresário, para a família perfeita. É um molde perfeito. É disso. Diz para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído. Está aqui. A palavra ela é apta. Pastor já começou aqui o culto dizendo: olha, eu coloquei um texto hoje. Pastor gosta de textão, né? Eu falo para ele: diminui, filho. Ainda bem que os telefones agora tem a tecla lá de falar, né? Aí a gente vai fazendo as coisas e vai ouvindo. Não, isso aqui não é o texto que foi colocado pelo pastor hoje, não. Apesar de lindo, de falando de Deus, está te dizendo aqui, é o conselho: fortaleça-te no Senhor, segundo a sua palavra. Para Abraão, ele disse o seguinte: olha, eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, o que tem poder de te fortalecer. Ele está dizendo: não anda por aí, por qualquer caminho não, anda na minha presença e seja perfeito. Para Gideão, algumas semanas atrás, pastor pregou aqui, ele está dizendo: você tem valor, então te levanta, varão valoroso, vai nessa tua força. Davi, quase no seu leito de morte, ele chama Salomão para uma conversinha, e ele está dizendo: filhinho, papai está quase morrendo, mas eu quero deixar para você a melhor orientação. Esforça-te. Olha a força de novo. E seja homem. Ele não está dizendo de gênero, não. Ele está falando de caráter. Esforça-te. Seja tu um homem. O que é um homem? Postura de homem. Hoje está meio complicado em algumas situações. Nos acusam as mulheres, né, do feminismo, que a gente é isso, a coluna da igreja, parará, parará. É aquele negócio da irmã da oração. Não. Da coluna. A coluna nem aparece. Ó, esse templo está erguido. Pastor Naor sabe, tem colunas? Tem colunas? Tem colunas. Tem colunas.
Mas não fomos nós, as mulheres, que pedimos para ser coluna de nada. A gente só vem para a oração porque a palavra diz para nós para orar sem cessar. Não tem nem aqui, nem em templo nenhum guarda na porta dizendo: é proibido o homem vir para o círculo de oração. Nenhum. Em lugar nenhum. Nós temos a necessidade de nos fortalecer no Senhor. Por isso que a gente vem. Em lugar nenhum. Só que aquilo, enquanto alguns recuam, retrocedem daquilo que o Senhor falou, o espaço está ficando. O espaço está ficando aí. Eu nem gosto, nos meus departamentos eu nem gosto de hino de mulher isso, mulher aquilo, mulher subiu, mulher desceu, mulher valorosa, mulher não sei o que, eu nem gosto. Eu nem permito tanto cantar. Quem já foi liderado por mim há mais tempo sabe disso. Por quê? Porque Satanás tem implantado algumas mentiras e, disfarçado de verdades, nós temos abraçado e temos gostado dessas coisas. Hoje é um dia, como a gente leu por aí, né? Uma palavrinha nova que inventaram aí, o tal de PAN. Cada um tem sim a sua realidade. Muitas mulheres nesse tempo presente precisaram, não por opção, precisaram encarar, reagir, enfrentar e vida que segue, manter seus filhos e sustentar a sua casa. Por quê? Escolheram isso? Não. Porque o companheiro retrocedeu. Retrocedeu. Eu ouvi isso essa semana. De repente alguém ouviu. O nível é tão grande, tão grande. Uma pesquisa feita da quantidade de filhos que hoje, nesse Dia dos Pais, não sabem, não tem o nome de um pai lá na sua certidão. Mãe não faz isso. Alguns pais fazem isso. Na seleção brasileira, para quem gosta de futebol, eu ouvi essa semana a quantidade de atleta que veio de comunidade carente, ganhou essa oportunidade, uma boa parte não tem o nome do pai na sua certidão. Covardia? O que aconteceu? Por isso que nós estamos dizendo aqui, a palavra não é só hoje para o dia de pai, não. É para orientar os nossos pequenos também. Ser homem. Seja um homem. Irmã Miriam Kézia deixou aqui, Deuteronômio 6:7. É um versículo que eu amo. Palavra do Senhor. Essas palavras que hoje eu te ordeno. Ele não está falando, eu estou sugerindo. Ele não está dizendo, eu estou pedindo. Ele está dizendo, eu, o Senhor, hoje te ordeno. Se não fez, já não sai daqui inocente. Já sabe que é uma ordem do Senhor. Deuteronômio 6:7. Estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração e as intimarás. Tem que se tornar íntima. Intimarás aos teus filhos e dela falarás, assentado em sua casa. A gente não senta mais. A gente não tem tempo. A gente trabalha muito. A gente assentar aqui é orientar. E se sentamos, é cada um com o seu telefone. A gente come na mesa. Isso não é na sua casa não, é na minha. É na casa do presidente. É cada um com telefone. Da onde sai agora a orientação? É assentado em casa. É no caminho, andando pelo caminho. É deitando, é levantando-te. O outro versículo mais comum diz para nós o quê? Ensina o menino não é no caminho.
Por que no caminho? Porque quando a gente fala no caminho, estamos juntos. Se eu pegar minha filha e falar, filha, vai para casa, você sai aqui, direita, esquerda, retão, eu estou dando o endereço. Mas quando diz no caminho, eu estou junto. E o nome disso é o quê? Exemplo, referência. E hoje a gente gosta do quê? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E não é isso não. No caminho, nós temos o direito de dizer o quê? Olha para nós, não tenho. É isso aqui que Deuteronômio está dizendo. Filhinho, eu não tenho, papai pode não ter nem ouro e nem prata, mas isso aqui que eu tenho, isso aqui que eu tenho, isso aqui que eu tenho, a fé que eu tenho, eu te dou. A gente está podendo fazer isso hoje? Está falando de exemplo. Exemplo. É o vício da observação. Um pai, quando ele orienta o filho, a filha, uma mãe, quando orienta o filho e a filha, qual é o padrão? A vida, ele vai se direcionar a fazer aquilo que ele aprendeu no caminho. Se ela foi criada por um pai ou uma mãe temente a Deus, dificilmente ela vai fazer na vida uma escolha errada. Ela vai saber se orientar pelo padrão do homem, do pai, que estava dentro de casa a sua vida inteira. Ela já vai para a vida seguindo o quê? Esse homem tem que ser do jeitinho que é o meu pai. Será que hoje do céu, qual é o padrão que Deus está tendo de nós? Será que nenhuma conversa de Deus com Satanás, como fez de Jó, será que ele está podendo olhar para a terra e falar assim, ó, aquele lá, esse pai é top, aquele homem, aquele jovem, aquele homem é reto, temente, se desvia do mal? Será que é nessa pegada aí que Deus do céu está olhando? Deuteronômio disse, hoje eu te ordeno, se não começou, o dia de começar é hoje. Não sai daqui abstraindo e fingindo demência, não. O dia é hoje, o tempo é hoje. Gênesis 2:24 é um capítulo, é um versículo que nós conhecemos. E Deus é tão perfeito que está em Gênesis 2:24, mas também está em Mateus 5:19-5. Portanto, deixará o... Não, você sabe, todo mundo sabe. Portanto, deixará o... Quem? Seu papai, sua mamãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo, tanto no Velho como no Novo. Portanto, deixará o homem. Não está falando o menino. Até domingo eu tomei um susto aqui na classe. Deixa eu ir contigo agora. Vamos brincar aqui de antônimo? Ao contrário de baixo é? De gordo? De preto? De homem? Não. Menino. Já viram que na nossa cabeça, dentro da família, a gente tem homem e mulher como adversários? Não. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Ao contrário de homem é menino, o imaturo, o que faz birra, o que faz pirracinha. Né, irmão Reinaldo? O pequenininho é homem ou é menino? O teu? Porque ele apronta, né? Quando ele vem, ele se esparrama ali no quintal, ele grita, ele rola, ele grita, não sei o quê. Isso é atitude de menino. Aí a Bíblia fala para nós o quê? Quando eu era passado,
era menino, eu fazia coisas de menino, agia como menino, pensava como menino. É isso. Mas Paulo já disse, ok? Eu já fechei a Bíblia aqui, esquecendo-me das coisas, que para trás ficaram. Se você não fazia isso aqui de Deuteronômio, comece a fazer hoje, avance aí para o alvo, e que Deus em Cristo te abençoe. Te abençoe.